Graças a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém? Benção demais. As crianças vão para a salinha. Benção. Vocês me ouvem bem? Ouvem bem? Amém. Eu estou ali atrás da caixa. Agora que eu venho para cá, não estou ouvindo mais nada. Meu ouvido já... Benção demais. Irmãos, antes de começar, eu quero dar dois avisos, se eu não me engano. O primeiro deles, nós vamos ter um seminário sobre Apocalipse, tá bom? No dia... Que dia que ficou, pastora Rose? 12? Não, acho que não. Vê para mim no calendário, segundo sábado do mês de abril, por favor. Dia 9? Então, dia 9 de abril, às 18 horas, aqui na igreja, nós vamos ter um seminário sobre Apocalipse. A pastora Rose vai estar ministrando para nós, aberto a toda a membresia da congregação. Você que nos acompanha presencial ou você nos acompanha online, você vai poder participar com a gente. Dia 9 de abril, às 18 horas, seminário sobre Apocalipse. Vai ser um momento... Então traga a Bíblia, de preferência Bíblia física, para a gente poder rever. Quem tiver mais traduções, tragam as mais traduções que vocês tenham, que a gente pode ver várias traduções. Se você quiser trazer caneta, papel para anotar, para poder tomar nota, vai ser um ambiente para você fazer pergunta, para você entender melhor, né? A pastora Rosa vai ministrando e aquilo que a gente não entende, a gente pergunta, e sobre isso, e sobre aquilo? O que vai acontecer aqui, o que vai acontecer ali? A pastora Rosa vai ministrando e vai ter essa abertura para a gente poder conversar. Amém? E o segundo aviso é um seminário para casais que nós vamos ter para a nossa igreja, para a nossa membresia, tá bom? Vai acontecer no final de abril, tem um valor de R$ 40 por casal, vai vir um pastor Gilberto com a sua esposa lá de Uberlândia, ele que ministra para casais, tem uma experiência, uma bagagem, um chamado direcionado para casais, ele vai estar ministrando para a gente. Nós vamos ter aqui o Tony, a Priscila, nossos diáconos, que já tem uma experiência também com casais, trazendo uma dinâmica, trazendo aqui uma ministração, e nós vamos ter um jantar. Então é para os casais, namorados, noivos ou casados, que são membros da nossa igreja, você, marido e esposa, que congregam na igreja. Por que, Bruno, que você está falando isso? Porque não é um momento evangelístico. Né? Então, de repente, meu marido, minha esposa não congrega, mas não é um momento evangelístico, é um momento para quem já está consolidado. Nós vamos ter outras oportunidades mais evangelísticas, mas esse primeiro é para os casais da nossa membresia. Nós vamos encerrar as inscrições, porque nós precisamos fazer, né, a lista, ver as confirmações, preparar o jantar. Nós vamos ter a cozinheira do acampamento do Saleiro, vai poder estar cozinhando para nós, vai ser uma benção. Então eu peço que você faça a sua inscrição. Bruno, com quem que eu vou fazer a minha inscrição? Comigo, tá bom? Você me procura, fala, Bruno, eu vou vir, você vê a data melhor para você acertar, e até o dia 10 de abril, né? Você faz a inscrição já comigo hoje, de preferência, já fala que vai, você pode acertar até o dia 10 comigo, e a gente vai poder estar custeando. Não vai ser tudo, mas a igreja vai entrar com outra parte, graças à fidelidade dos irmãos, nos dízimos e nas ofertas. Amém? Estou esquecendo algum recado? Sexta-feira, estudo bíblico, às 19h30. Amém? É isso? Então, a benção. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo número 12, versículos 1 e 2. Vamos ver o que Deus quer ministrar, quer conversar conosco, quer falar aos nossos corações, quer trazer de mensagem para inspirar as nossas vidas e nortear os nossos caminhos. Não é verdade? Nós estamos sempre nessa caminhada, nessa vida. A vida muitas vezes nos surpreende com essa correria que nós somos, que nós estamos, porque nós participamos. E a Bíblia fala que realmente nós estamos numa corrida, que a vida é realmente corrida e nós estamos numa corrida. Ela compara, faz essa analogia da nossa vida, do nosso ritmo de vida com uma corrida. Existe uma corrida proposta e nós precisamos aprender a como correr. Nós precisamos aprender a como correr para a gente possa estar correndo com paz no coração. Né? Eu já falei isso aqui, vou repetir.
eu vi uma corrida de bicicleta, de bike, e aí, num determinado momento, chegando no fim, ela fazia uma curva para poder chegar no último trajeto para chegar na chegada. E aí a pessoa que estava ali correndo em primeiro, estava colado com os demais, só que ele estava indo reto, ele não se atentou que tinha que fazer a curva. E aí o cara de bike junto com ele deu uma cutucada e falou, é para cá. Ele apontou a direção, ele deu um norte para ele. E eu achei isso muito bonito porque ele, né, foi muito esportivo, foi muito justo. E aí ele agradeceu, virou e pôde terminar a corrida. Isso nos mostra que muitas vezes a gente está gastando energia, que a gente está vivendo, que a gente está acordando, que a gente está trabalhando, que a gente está gastando, desprendendo nossa energia com o nosso trabalho, com a nossa família, com os nossos afazeres, com os nossos sonhos, com os nossos planos, com tudo aquilo que a gente faz no dia a dia, porém corre o risco de a gente estar fazendo tudo isso sem um norte, está fazendo tudo isso meio perdido, né? Então, às vezes, se alguém perguntar, por que você faz o que você faz? Não sei. Eu faço o que eu faço porque eu tenho que fazer. Mas o porquê? Onde você vai chegar? Quais são os planos? Às vezes a gente está perdido. Quem está acompanhando isso? Porque às vezes a gente só está fazendo e se perde. Mas a palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés, luz que ilumina o nosso caminho. A palavra de Deus nunca vai deixar a gente perdido. Glória a Deus por isso. A palavra do Senhor sempre vai nos iluminar e nos apontar o caminho certo. Para igual aquele cara que estava na bike correndo, que a gente não gaste toda a nossa energia para não chegar em lugar nenhum. Pelo contrário, para que a gente faça o que a gente faz, corra a nossa jornada nessa terra, porém com o caminho certo em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Então lá em Hebreus capítulo 12, diz assim, portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então vamos entender melhor aquilo que o autor dessa carta de Hebreus está falando para nós, esses primeiros versículos. Ele diz assim, olha, portanto, também nós, essa carta é para todos nós, é para toda a igreja de Cristo, todos nós estamos incluídos nessa carta, a direção de Deus é para cada um de nós nas nossas vidas, não tem distinção de idade, não é porque eu já sou mais novo, ou porque eu já sou mais avançado de idade, o Senhor está falando com todos nós, glória a Deus por isso, Ele não faz distinção nenhuma, Ele fala conosco de maneira igual, Ele fala, portanto, nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas. Que testemunhas são essas? Ele está falando, essas testemunhas é do capítulo anterior. Então eu te incentivo na sua casa, por conta do nosso horário, você está lendo todo o capítulo 11. E o capítulo 11 de Hebreus vai falar sobre a fé. É o famoso capítulo que define a fé. Ora, a fé é a firmeza das coisas que não se veem, a certeza daquilo que se espera. Ele vai definir a fé. E depois do autor da carta aos Hebreus definir o que é fé, ele vai trazer toda uma série de testemunhas, homens e mulheres que viveram a fé. É chamado de o capítulo dos heróis da fé. São aqueles homens e mulheres que viveram a fé em Cristo Jesus e no Deus vivo, no tempo em que não havia Cristo ainda, e que eles deram um bom testemunho. Pessoas que deram um bom testemunho. Pessoas que viveram as suas vidas de maneira digna, segundo a vocação que eles foram chamados. O Senhor, presta atenção nisso, quer que a gente viva a nossa vida de maneira digna, meus irmãos. Pessoas que vivam as suas vidas de maneira digna. Pessoas que possam erguer sua cabeça, saber que nós não somos perfeitos, mas que nós estamos sendo aperfeiçoados pelo Espírito Santo do Senhor dia após dia. E que a cada dia nós vamos nos assemelhando cada vez mais com aquele que é perfeito. Quem que é o perfeito? Jesus o Cristo. Então, o caráter de Cristo, nós vamos aprendendo a ter, vai sendo desenvolvido, amadurecido dentro de nós pela ação do Espírito Santo de Deus na sua igreja. E a cada dia mais nós vamos nos assemelhando àquele que é perfeito, a Cristo Jesus. Esse é o trabalho do Espírito Santo de Deus na igreja.
nos assemelhar cada dia mais com Cristo Jesus, o varão perfeito, aquele que entregou sua vida em favor de nós. Glória a Deus por isso. E esses homens e mulheres do capítulo 11 são homens e mulheres que viveram sua vida pela fé. Também não eram perfeitos como nós não somos, mas que aprenderam pela fé a viver aquilo que Deus colocou na vida delas e foram sendo aperfeiçoados dia após dia pela ação do Espírito Santo de Deus na vida dessas pessoas. Estão entendendo isso? São testemunhas, homens e mulheres que podem testemunhar: eu vivi a fé no Senhor. Eu vivi e andei de maneira digna no Senhor. Então nós temos essas testemunhas. A Bíblia nos mostra homens e mulheres para nós nos inspirarmos na sua fé. Então ele vai dizer no capítulo 11, pela fé, Abraão, ele vai dar testemunho da vida de Abraão. Um homem que ouviu a voz do Senhor que diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão ouviu a palavra do Senhor e Abraão obedeceu a palavra do Senhor. O Senhor não tinha mostrado a terra ainda que ele queria que Abraão fosse. Ele falou: vai à terra que eu te mostrarei. Ele mostra no caminho. É no caminhar com Deus que nós vamos entendendo as coisas. Bruno, eu não estou entendendo muito. Caminha com o Senhor, meu irmão. Já ouviu aquela frase? Vem comigo que no caminho eu te explico. É mais ou menos assim que o Senhor trabalha. Caminha comigo que eu vou te mostrando dia após dia o que eu tenho para a sua vida. Glória a Deus por isso. E Abraão teve essa fé. Muito obrigado, amor. Abraão teve essa fé que nos inspira para nós fazermos o mesmo. Ele diz no capítulo 11, pela fé, Noé ouviu a instrução do Senhor para construir a arca, construiu a arca e salvou ele e a sua família. É uma história para nós nos inspirarmos também. Um homem que recebeu uma palavra do Senhor, constrói uma arca, vai vir um dilúvio. Sabe quanto tempo depois que veio o dilúvio? 100 anos. Imagina o Senhor vir e falar: filho, filha, faça isso, faça aquilo. Viva desta maneira. E aí você fala: ok. E passa o tempo, passa o tempo, passa o tempo. E às vezes a gente fala assim: você quer saber de uma coisa? Acho que Jesus nem vai mais voltar. Não é verdade? A gente ouve, a gente vai ver isso no Apocalipse, no seminário. Tem gente que nem acha que Jesus volta mais. O tempo está passando, não tem nada acontecendo. E tem gente que fala: Noé não. Noé ouviu a instrução, vai ter um dilúvio. Demorou 1, 2, 3, 4, 100 anos. Ele manteve firme a fé dele. O que o Senhor disse, ele é fiel para cumprir. A Bíblia diz que aquilo que o Senhor prometeu, ele é fiel para cumprir nas nossas vidas. Ele guardou a palavra, reteve e confiou no Senhor. Então isso nos inspira a ter uma fé como de Abraão, uma fé como de Noé, que nós possamos ouvir uma voz, uma orientação de Deus e guardar isso no nosso coração. Por mais que todos estejam fazendo o contrário no mundo, no dia a dia, nós somos daqueles que não retrocedem. Nós somos a igreja do Senhor que mantém firme a palavra dele no nosso coração e obedece os seus ensinamentos. Então são essas testemunhas que nos inspiram a viver a fé, a verdadeira e genuína fé. Ele diz assim, olha, desembaraçando-nos. Pode passar, Gil. Vamos ver a tradução aqui. Houve um delay. Livremo-nos, nos livrando, nos desfazendo de todo o peso. Aqui fala, nos livrando de tudo aquilo que nos atrapalha. E também do pecado, que nos envolve, que nos seduz, que nos tenta, que nos atrai. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, a corrida que nos é proposta. Como é que nós devemos correr? Correr por correr? Com perseverança. Quem aqui pratica corrida? Deixa eu ver. Quem aqui tem mais fé que eu? Estamos na fé igual. Ninguém pratica corrida. Benção. Então, quem aqui caminha? Que igreja sedentária. Tá todo mundo com nota 0. Quem aqui caminha? Deixa eu ver. Você caminha assim, irmão, que eu já te vi na rua.
Temos que caminhar, meu irmão. Vamos fazer uma caminhada. Nem que seja 2 voltas no quarteirão de casa, hein? Sacudir a poeira. Essa semana eu fui caminhar. E aí, essa semana eu me aventurei e falei, vou dar uma corrida. Eu fui caminhar no quartel. Eu fui caminhar no horário das 7. E é interessante que passa lá o pessoal fazendo curso, né? E aí tem uma hora que eles passam correndo e batendo e gritando o grito dos soldados, pá, aquele grito de curso, né, de guerra. E aquilo dá uma mexida com você, porque você está andando de repente, de onde está vindo esse espaço, gente? Aí você olha, vem todo mundo, e aquilo te dá uma adrenalina, você fala, pô, se eles correm, eu também corro. Aí eu vou correr. Meu irmão, falar é fácil. Hã? Como eu não entendi? Dá 5 passos, não aguento mais não. Aí comecei a correr, mas pela fé eu dei mais de 5 passos, viu? E fui, falei, vou dar uma volta inteira nessa praça. Chegou menos da metade, o coração já falou assim, vamos devagar, filho. Vai, né? Aí já foi acalmando, aí eu já olhei para o lado e falei, acho que vou dar uns passos mesmo. Meu irmão, correr precisa de perseverança. Essa corrida que nos é proposta tem que ter perseverança, senão a gente para mesmo. A gente fala, não vou gastar essa energia toda não. Não é verdade? Tem que ter perseverança. Nós temos que persistir com o Senhor, em andar com Cristo Jesus. É acordar segunda-feira e consagrar nosso dia ao Senhor. É ir dormir segunda-feira, consagrando nossa noite ao Senhor. E terça-feira, consagrando ao Senhor. E quarta-feira, consagrando. Vacila um dia para você ver. Não é verdade? Vacilou, vem aquilo que falou. Tudo aquilo que nos atrapalha, o pecado que nos envolve, vem tentar a nossa vida. Então a corrida é com perseverança. Olhando firmemente para quem? Olhando firmemente, tendo os olhos fitos em Jesus Cristo. Porque Ele é o nosso modelo da perfeição, meus irmãos. Todos nós somos imperfeitos, como eu já disse, estamos sendo aperfeiçoados pela ação do Espírito Santo do Senhor, que vai dia após dia nos assemelhando, trabalhando o nosso caráter, a forma como nós lidamos com nossas emoções, para que nós possamos cada dia mais estarmos semelhantes a Cristo Jesus. Então a gente tem que ter como referência quem? O pastor da igreja? Sou carne e osso e falho como os irmãos. Pastor Michel, pastora Rose também. Nós temos que ter os nossos olhos fitos em Cristo Jesus. Ele é o autor e consumador, o perfeito, o varão perfeito. E ele diz assim, Jesus que, em troca da alegria que estava proposta, ele não recusou, olha só, pela alegria que lhe fora proposta, ele suportou a cruz. Suportou a cruz. Desprezando a vergonha. Jesus podia ter desfrutado de toda a alegria nessa terra, não podia? Mas não, ele falou, a minha missão é a cruz, para trazer o perdão para o pecado para todos, para a humanidade. E a cruz, meu irmão, a morte de cruz era a forma mais vergonhosa de se morrer naquela época. Porque era onde eram colocados os piores, as pessoas que tinham cometido os piores tipos de crimes, os mais vergonhosos. Então, morrer pela cruz não era algo simplesmente comum. Tinham várias formas da pessoa poder morrer como pena de morte, mas a cruz era o mais vergonhoso de todos. E Jesus trocou toda a forma de desfrutar de alegria desse mundo para poder assumir momentaneamente a vergonha na cruz, por amor das nossas vidas. Glória a Deus por isso. Por amor de nós, Ele se entregou. E Ele nos ensina que nessa corrida nós precisamos também aprender a abrir mão da aparente vergonha para poder viver por Cristo Jesus. Ele diz assim, acabou o verso 1 e 2. E agora eu quero voltar a focar justamente na parte que ele fala assim, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos, nos livrando de todo o peso, de tudo que nos atrapalha, e também do pecado. Então nós vamos focar nisso agora, nós já vimos que correr não é uma tarefa tão fácil. Que correr necessita de perseverança, não é verdade? Não é verdade? Então essa corrida não é uma corrida tão fácil. Então eu vou chamar aqui o Murilo, esse jovem que se aventura todo domingo do meu lado aqui com baixo.
que ainda não tomou nenhuma baixada na cabeça. Murilo, você vai sair daqui e você vai correr até ali a porta. Vamos ver esse momento. É um Cooper, um trote. Maravilha, pode voltar correndo. O que você não correu essa semana, você vai correr aqui no culto com a gente. Agora, meu irmão, essa é uma corrida leve, não é verdade? Uma corrida leve, sem peso, sem pecado, sem embaraço. Aí a gente resolve carregar conosco um pouco de peso, sabe? A gente é craque nisso. Ao invés de a gente ter uma corrida leve, viver a vida de maneira leve, a gente resolve viver a vida com peso, com pecado. Agora você pode correr também. Não toma ar não, meu irmão. A corrida você não para. Qual que foi mais fácil? Não tá nem respirando. Chama cardiologista, meu Deus do céu. Obrigado. Uma salva de palmas para o Murilo. Meus irmãos, isso é só para ilustrar a maneira equivocada que a gente vai vivendo a nossa vida, que a gente corre a nossa vida. A Bíblia diz que a gente tem que correr nos livrando de tudo que nos atrapalha. E muitas vezes a gente quer correr, a gente quer viver a nossa vida com peso, carregando um monte de peso, um monte de pedra. Então, a pedra hoje, de maneira didática, é para simbolizar esse peso ou esse pecado que a gente carrega e a gente quer viver a vida, a gente quer correr. E a gente acha que vai dar conta, mas a gente não consegue. Porque tem tanto peso em nós que a gente não consegue correr, a gente não consegue nem mesmo caminhar. Tem hora que a gente para na nossa vida, a gente fica estagnado, a gente fica perdido, desorientado. A gente olha para o lado e vê pessoas, às vezes, aparentemente bem-sucedidas. Fala, nossa, aquele irmão, aquela irmã está indo, por que eu não vou? Às vezes é porque o irmão ou a irmã já largou o seu saco de pedras no chão há muito tempo. E a gente ainda está com o nosso saco de pedras nos impedindo de caminhar. Eu separei aqui algumas pedras, alguns pesos que podem nos atrapalhar. Uma delas é o apego ao passado. Muitas vezes nós estamos vivendo o dia de hoje apegado aos dias que já se passaram, aos dias que já se foram. Muitas vezes nós temos um preciosismo muito grande com o nosso passado, com momentos que a gente já viveu, com relações que a gente já teve e com vitórias que nós já alcançamos. Momentos que a gente já viveu no passado e a gente está preso a eles. E a gente vive o hoje falando só do que a gente já viveu no passado. A gente vive hoje preso, incapaz de nos relacionar, porque ainda estamos presos às relações do passado. A gente tenta viver o hoje, mas a gente só fala das vitórias que a gente já conquistou no passado e não consegue alcançar nenhuma vitória hoje, nem amanhã, porque a gente só tem vitória para contar do passado. Existe um saudosismo muito grande. E a Bíblia diz lá em Eclesiastes, capítulo 7, verso 10, que a gente não deve ter saudosismo, que isso não é sábio por parte do homem e da mulher. Se perguntar, por que foram melhores os dias do passado? Por que foram melhores os dias do meu passado? A Bíblia diz, não faça essa pergunta, porque nela não tem sabedoria. Você vai ficar preso a um passado e não vai conseguir viver o seu presente. Não vai conseguir desfrutar das bênçãos que Deus tem para você hoje, porque você ainda está vivendo o seu passado. Quem está entendendo isso daqui? Isso é uma pedra que nós vamos carregando. É um peso que nós vamos colocando na nossa vida. O nosso passado passa a ter mais valor do que o nosso presente. E a gente não consegue desfrutar das bênçãos de hoje, porque nós estamos presos a histórias do passado. O Senhor quer remover essa pedra de nós hoje. Quer que a gente se livre desse peso. Outra pedra, outro peso, é a raiz de amargura, que muitas vezes está dentro do nosso coração. O que é uma raiz? A raiz é de uma planta. A raiz, ela entra na terra e ela tem a função de abraçar a terra. Então a raiz entra na terra e abraça. E abraçando a terra, ela vai se alimentar daquela terra. Não é verdade? E tem raiz de plantas que você não pode plantar nada do lado, não é verdade? Porque elas não aceitam. Você coloca uma planta do lado de outra, ela vai matar aquela planta, ela vai sugar toda a energia dela. E a raiz de amargura é isso que ela faz com o nosso coração.
quando existe falta de perdão, quando existe uma mágoa dentro de nós, do nosso coração, ela entra no nosso coração, ela abraça o nosso coração e ela vai sugando todas as nossas emoções. Ela vai sugando toda a nossa energia, toda a nossa disposição. Quem está entendendo o que eu estou falando? Raiz de amargura é um peso muito perigoso, que atrapalha muito a nossa corrida, que nos impede de viver os nossos dias. Dificuldade, nós precisamos aprender a superar, nós precisamos aprender a liberar perdão. Perdão a nós mesmos, que muitas vezes a gente olha para nós, olha para trás, e a gente não consegue se perdoar. E a gente precisa aprender que em Jesus Cristo nós encontramos perdão. Perdão para nós. Nós aprendemos a nos perdoar. E também perdão para o nosso próximo. Perdoar é nos libertar de uma carga muito negativa que afeta todas as nossas emoções. Estamos entendendo isso? E quando a gente entende que isso é um peso, que isso atrapalha a nossa corrida, a gente devolve essa pedra direto para o saco. Deixa ela no chão, porque a gente não quer esse embaraço, não quer esse peso. Outra pedra, outro peso que nós carregamos é o peso do orgulho, é o peso da prepotência. O peso de achar que nós somos superiores ou melhores uns que os outros, em função de características, em função de sei lá o quê. Se achar superior ao outro já é por si só um pecado muito grave. Porque a Bíblia nos fez como irmãos. A Bíblia nos fez como irmãos. Jesus Cristo é o Deus Filho. Então Ele é o nosso irmão mais velho. Se nós somos filhos de Deus e Jesus é o Deus Filho, Ele é o nosso irmão mais velho. Somos todos irmãos em Cristo Jesus. E muitas vezes nós olhamos para o nosso próximo e nós nos relacionamos de maneira prepotente, orgulhosa, pensando mais. A Bíblia diz que ninguém pense sobre si mesmo além do que convém. E muitas vezes nós estamos nos relacionando de maneira errada. Isso também é um peso. Isso também é uma pedra que pesa na nossa caminhada. O orgulho, a prepotência. Outro peso, outra pedra, é o individualismo. Outro peso nessa corrida da vida é o individualismo. O que é o individualismo, Bruno? É a incapacidade de compartilhar a vida com alguém. É a incapacidade de partilhar, de compartilhar a vida com outras pessoas. E a vida vai se tornando pesada. Porque nós vamos lidando com dificuldades, com problemas, e a gente tem a ilusão do controle. O controle é uma ilusão, meu irmão. Ninguém tem controle de nada nessa vida. Ninguém tem controle de nada. Qual que é o controle que nós temos? Controle financeiro? Vem uma pandemia, quebra todo mundo. Controle familiar? Às vezes uma lasanha dá mais discussão do que... Não é verdade? Uma coisa besta. Dá um peteco na família que você nem entende mais de onde veio. Qual que é o controle que nós temos? Não tem, não existe. Controle é uma ilusão. E a gente acha que tem o controle de tudo. E a gente quer segurar as pontas, nós mesmos, achando que nós damos conta de tudo, sem perceber que nós estamos caindo no erro do individualismo. E o individualismo é um peso. A vida foi feita para ser compartilhada. O Senhor olhou para Adão e falou: "Tá sozinho aí, né, filho? A vida tá triste, né?" A Bíblia fala que Deus olhou para Adão e encontrou tristeza em Adão. Porque Adão olhava para os animais e Adão via que cada animal tinha o seu par. E a Bíblia fala que Deus olhou para Adão e viu que Adão olhava para o lado e não via ninguém para ser seu par. Olha só que coisa. O individualismo nunca deu certo, desde o começo. E aí o Senhor vem e faz Eva. A vida foi feita para ser compartilhada. A vida foi feita para dizer, no meu caso, com a minha esposa: "Amor, estou pensando em fazer isso, estou pensando em fazer aquilo. Estou pensando em adquirir um Xbox, Gil. Vou ouvir um não, mas tudo bem, eu partilhei, pelo menos eu fiz minha parte." A vida foi feita para ser compartilhada.
Não é verdade? Eu terminei meu mestrado. Aí eu fiquei tranquilo, falei, estou tranquilo agora. Aí chegou uma hora que eu comecei a ter muitas ideias. Aí fui conversar, amor, estou pensando em fazer isso, fazer aquilo. Ela falou assim, calma, é só uma fase. Espera. Se você realmente, depois dessa fase, quiser fazer, é porque você realmente quer. Senão é só uma fase. Porque a gente fica tão plugado em estar estudando, que a hora que você para, parece que está faltando alguma coisa. Mas se eu não converso com minha esposa, de repente eu tinha feito uma burrada, tinha entrado, sei lá, no doutorado da vida. Estava sofrendo tudo de novo, sem um propósito. Quem está entendendo o que eu estou falando? Estou brincando, mas estou falando sério. A vida é para ser compartilhada. Se eu e minha esposa não podemos chegar a uma solução, a gente procura os nossos pastores na igreja, referências para nós, pedir um aconselhamento. Estou compartilhando a vida. Nós temos nossos pais, referências biológicas para nós, compartilhando a vida. A vida foi feita para ser compartilhada. E o individualismo é só mais um peso que nos impede de viver a nossa vida, de ter a nossa corrida. Outro peso, meus irmãos, para finalizando, é o perfeccionismo. Muitas vezes a gente quer ser perfeccionista nos mínimos detalhes e acaba desprezando o esforço de outras pessoas ao nosso redor, porque a gente quer tudo do nosso jeito, da forma que a gente acha que tem que ser feito, sem entender que cada um pode contribuir um pouco. O perfeccionismo nos impede de nos relacionarmos uns com os outros. O perfeccionismo nos impede da gente poder desfrutar a vida de maneira mais leve. Porque a gente sempre está tenso, querendo as coisas do nosso jeito, da nossa forma. E aí as coisas raramente vão sair do nosso jeito, da nossa forma. E a gente vai encontrar muita dificuldade nessa corrida, não é verdade? Então é mais um peso que a gente tem que eliminar. Outro peso que a gente carrega é o peso da falta de tempo. Nunca tem tempo, nunca tem tempo, nunca tem tempo, nunca tem tempo. Até que a notícia ruim chega para nós. Né? Então eu perguntei, quem corre? Ninguém levantou a mão, nem eu. Quem caminha? Aí discretamente alguns levantaram a mão. Aí de repente bate na nossa porta a doença. Fruto do sedentarismo. E aí fala, tudo bom? Cheguei aqui porque a conta chegou. Você viveu todos os seus anos aí no sedentarismo, então agora eu cheguei. Quem que sou eu? Doença, é o colesterol alto, diabetes, sei lá, tudo aí que os, né? Infarto. Só coisa boa, irmão. Só coisa para deixar a gente louco. E a gente fala, não tive tempo. E aí sabe que a doença vai responder? O que eu tenho a ver com isso? É triste. Nós precisamos aprender a arrumar, a disciplinar, a gerenciar melhor nosso tempo. Nosso tempo para Deus. Ler a Bíblia, orar todos os dias. Ah, mas eu não tenho tempo. Irmão, tem tempo para ir entrar na rede social, tempo para pensar coisa errada, pensar coisa ruim. Arruma tempo, às vezes, até para pecar. Mas a gente não tem tempo para o Senhor. Nossa resposta. Então isso está errado, isso é um peso. Falar que nós não temos tempo para o Senhor, para organizar nossa vida, se torna um peso. Porque a nossa vida vai ficando bagunçada. Estamos entendendo isso daqui? E a nossa corrida vai ficando pesada. Por fim, além de todos esses pesos que a gente tem que se livrar, o autor também fala que a gente tem que se livrar do pecado. Ele fala, nos livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado. Além de tudo isso, meus irmãos, vamos nos livrar dos pecados. Vamos nos livrar daquele pecado que a gente tem dificuldade de lidar. Meu pai costumava falar do pecado de estimação que a gente tem. Parece que toda vez a gente está caindo nele, cultivando ele. Vamos nos livrar disso. Vamos pôr um ponto final nas nossas fraquezas carnais. Vamos falar, chega, basta para o pecado. Vamos falar, chega, basta, eu não quero pecar mais, eu não quero pensar mais nessas coisas, porque isso me leva para o pecado. Eu não quero mais frequentar certos ambientes, porque isso me leva para o pecado, me chama mais para o pecado. Então eu vou ser homem e mulher, vou ter maturidade espiritual suficiente para dizer basta, para dizer chega. Glória a Deus por isso, irmãos. Nós vamos ter fé o suficiente, assim como essas testemunhas do capítulo 11, para dizer não para aquilo que tem que ser dito não, e sim para o que tem que ser dito sim. Quando nós nos livrarmos de todo o peso e de todo o pecado, aí a nossa corrida fica mais leve. Aí a nossa corrida fica mais leve. Nós começamos a desfrutar de paz. Mesmo no meio desse mundo caótico, nós vamos desfrutar de paz no nosso coração.
Quem quer ter paz no seu coração? A paz de Cristo Jesus, que excede todo entendimento humano, que invade a nossa alma e tranquiliza o nosso coração. É isso que o Senhor quer para nós como igreja do Senhor. Vamos colocar de pé, vamos ter uma palavra de oração. Curve sua cabeça, feche seus olhos por um instante. Aproveite esse momento para falar com seu Pai, com seu Deus Pai, um Deus que te ama, um Deus que não quer ver você vivendo a sua vida, correndo, fazendo a sua corrida, com peso, com pecado, com embaraço, com dificuldade. Não, o Senhor quer de nós, dos seus filhos, das suas filhas, pessoas que possam desfrutar da paz de Cristo Jesus. Que mesmo no meio desse mundo caótico, das notícias ruins que nós recebemos, mesmo no meio das dificuldades, que mesmo no meio do dia mau, do dia difícil, nós possamos desfrutar da paz de Cristo no nosso coração, porque a nossa corrida é leve. Jesus Cristo diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Os planos de Deus para a nossa vida, meus irmãos, são de paz. O que Cristo quer de nós é paz no coração. Não a paz que esse mundo oferece, uma paz volátil, uma paz que tão rapidamente desaparece da nossa vida. Não, Ele quer colocar no nosso coração uma paz consistente, uma paz verdadeira, uma paz que prevalece mesmo no meio das adversidades. Ele quer que nós possamos viver os nossos dias, a nossa corrida de maneira leve, com paz no coração. Então, meu irmão, não tenha vergonha nessa noite. Não tenha vergonha nessa noite de deixar nos pés da cruz todos os pesos que você está carregando. Não tenha vergonha de, nesse momento, você colocar nos pés da cruz os pesos que você tem carregado, os pecados que você tem tido dificuldade de lidar. Porque Jesus Cristo está de braços abertos para tirar todo o peso que você tem carregado e colocar a paz dele. Ele quer fazer uma troca com você essa noite. Ele quer trocar o seu peso, os seus pecados, pelo perdão e pela paz no seu coração. Entrega para o Senhor, fala para Ele, Jesus, a minha dificuldade é essa. Os pesos que eu tenho carregado são esses, esse. Dê nome para os pesos que você está carregando, dê nome para os pecados que você está lidando, está tendo dificuldade, porque o Senhor quer te livrar, quer te libertar, quer te perdoar, quer trazer paz para o seu coração essa noite. Mas para isso você precisa colocar esse peso aos pés da cruz. E você só vai conseguir colocar se você der nome a esses pesos. Senhor, como igreja do Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor nos ama, Pai. Nós podíamos viver essa vida de qualquer maneira, mas não. O Senhor nos chama essa noite e fala: filho, filha, eu quero tirar esse peso do seu coração. Eu quero tirar esse peso que você está carregando. Eu quero pegar esses pecados que você está vivendo. Eu quero tirar da sua vida. Eu quero apagar essa vida de pecado. Eu quero tirar todo esse peso, esse fardo. E eu quero te dar uma vida nova. Eu quero te transformar em nova criatura. Filho, filha, vem na minha presença, porque na minha presença não tem peso. Na minha presença não tem o peso do julgamento que esse mundo traz. Na minha presença você encontra conforto. Na minha presença você encontra paz. Na minha presença você encontra esperança para esses dias. Então coloca na minha presença os seus pesos, porque você vai sair daqui com paz no seu coração. Oh Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque nós não somos merecedores de nada, mas o Senhor nos encontra, o Senhor nos abraça, nos envolve. O Senhor nos ama, o Senhor nos perdoa. Oh Deus, perdoa os nossos pecados. Apresentamos diante do Senhor as nossas falhas, os nossos pesos, na certeza, na fé de que nós vamos sair daqui essa noite fortalecidos no Senhor e com paz no nosso coração. Oh Deus, todo o peso espiritual, toda a culpa, Deus, tudo aquilo que está atrasando a vida da sua igreja, em nome de Jesus Cristo, nós quebramos isso nessa noite. Nós colocamos ao pés da cruz todo esse peso e nós queremos sair daqui libertos de todo o peso e com a paz de Cristo no nosso coração. Oh Deus, nós queremos a paz do Senhor todos os dias.
para que nós possamos testemunhar do teu amor para todas as pessoas que o Senhor confiou ao nosso convívio. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Quem concorda, diga amém. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Quero chamar o pastor Michel para estar orando por nós.